Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu tô no meu terceiro ano de engenharia elétrica na USP, mas você já viu minhas playlists, você já deve saber, tá? Eu tô fazendo um playlist de cálculo 1, né? Visando ajudar vocês que têm dificuldade ou que principalmente entram na universidade e não tem tanta base, assim como eu tive no meu ensino médio. Então eu tô fazendo isso pra ajudar bastante, tá? Principalmente em algumas questões que eu acho que são pouco abordadas nas escolas públicas do nosso país, tá? Eu comecei com uma série de videoaulas introdutórias, né? De alguns conteúdos bem tranquilos, que são conjuntos numéricos, módulo ou valor absoluto. Depois eu passei para desigualdades. E depois eu, por último, falei de intervalos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo isso que eu falei nas outras 4 aulas e a gente vai juntar aqui. Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco grande, tá? Então, provavelmente vai ter 1 hora e meia. Então, se você quiser catar um caderno, fazer anotação, catar alguma coisa pra comer também, tá? Que vai demorar um pouco, tá? Mas eu vou fazer bastante coisa aqui, tá? Então tá. Vamos começar então com a nossa série de exemplos para depois eu partir para os exercícios, tá? Que basicamente vai ser a mesma coisa, tá? Aqui do livro que eu peguei, ele descreve só como exemplos, tá? Porque eles estão resolvidos aqui no livro, que eu vou fazer aqui, vou ver se bate a resposta, tá? Então, primeiro ele quer que a gente determine todos os intervalos dos números que satisfazem as desigualdades abaixo. Ele ainda quer que a gente faça uma representação gráfica, tá? Então, eu vou começar com esse primeiro caso aqui, que é bem tranquilo, tá? Que é 3 mais 7x menor que 8x mais 9, tá? Então, é só você interpretar esse sinal de menor como um sinal de igualdade e resolver isso como uma equação de uma função só, tá? De uma variável só, perdão, tá? Então, eu vou passar tudo que é número para um lado, tudo que é letra para o outro. Então, desse lado esquerdo vai ficar o 7x menos 8x, porque eu joguei ele para cá. Menor, porque a gente está trabalhando com uma desigualdade. 9 menos 3, né? Porque eu joguei o 3 pro outro lado, positivo passa negativo. Na teoria, a gente tá... Quando a gente joga pra cá e troca o sinal, a gente subtrai 3 dos dois lados, tá? E aí isso cancela e fica com esse resultado que a gente tem aqui, tá? Aí é só a gente fazer aqui, ó. 7x menos 8x, a gente vai ter menos x. Menor, 9 menos 3 dá 6. Só que a gente não está interessado nos valores de menos x. A gente está interessado nos valores de x. Então é só a gente multiplicar ambos os lados por menos 1. E a gente vai ter que x... Como eu multipliquei por menos 1, esse sinal de desigualdade ele inverte. Fica x maior que menos 6. Tá? E a representação gráfica seria basicamente isso, ó. A gente teria uma reta aqui numérica, né? Para cá cresce para mais infinito, né? Para valores muito grandes. E para cá ele decresce de maneira indefinida para menos infinito, tá? E aí a gente tem vários números, mas como a gente só achamos um valor, então a gente vai pegar aqui o menos 6, por exemplo, ele está aqui. Certo? Pra cá ele cresce e pra cá ele decresce, tá? O que a gente chegou aqui? A gente chegou que o x ele é maior do que qualquer valor de menos 6. Como não tem um igual aqui, então o menos 6 não está incluso. Então eu vou deixar essa bolinha aberta, tá? Ela não vai ficar pintadinha. Eu até posso fazer assim, ó, que aí fica até melhor pra visualizar, tá? Então eu não vou pintar a bolinha porque eu não estou incluindo o menos 6, ele não está incluso na desigualdade, tá? E aí, os valores que o x pode assumir são todos esses, ó, até mais infinito, tá? Então como que a gente poderia falar aqui numa solução? Vou colocar um S aqui. A solução, então, dessa desigualdade, a gente poderia colocar aqui assim. X são todos os números reais, ou seja, os valores de x, eles pertencem ao conjunto dos reais, tal que
uma barra assim, tá o quê? Que é essa barra aqui. O x é maior que menos 6. Essa é uma solução que a gente pode escrever, matematicamente isso é correto, tá? Ou a gente pode colocar isso na forma de intervalos, né? Que poderia ser da seguinte forma, né? Em intervalo a gente poderia colocar assim, ó. Ele começa em menos 6, mas não está incluso, então a gente bota um parênteses aqui para simbolizar que está aberto em menos 6. E ele vai até mais infinito, e como a gente viu na outra aula, o infinito sempre vai ser aberto, tá? Então a gente bota um parênteses de novo, tá? No lugar do parênteses a gente pode botar um colchete invertido também, tá? Então ficaria assim. Menos 6 e mais infinito. Tá? É outra forma de a gente representar a mesma coisa. Isso aqui é equivalente. Tá? Mas eu vou deixar desse jeito aqui. Tá? Também tranquilo. Primeiro exemplo, muito básico. Tá? Se tiver dúvida, pode mandar no comentário, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Que é esse 2 aqui. Esse 2 já é um pouquinho mais interessante, porque a gente tem duas desigualdades, vamos dizer assim, né? Mas a gente tá falando que essa equaçãozinha, ela tá entre dois valores, tá? Então, o que a gente faz? A gente separa em casos. Então, eu vou fazer o caso 1, que vai ser o seguinte. Vai ser esse caso aqui, ó. Separa ela em duas desigualdades e resolve da forma que a gente resolveu anteriormente. Então, como que a gente pode resolver isso? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode passar... Vou só reescrever dessa forma aqui. Mais 3. Assim fica melhor. Perdão, meu celular está vibrando. Peço perdão para vocês. Então vamos deixar tudo que é número de um lado e letra do outro. Então o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter aqui 5x. Meu Deus, não sei fazer um 5. 5x é maior que 7 menos 3, certo? Então a gente vai ter que 5x é maior que 4, certo? E aí, como a gente tem um produto, eu não quero os valores maiores que 5x, eu quero os valores maiores que x. Então eu vou passar esse x dividindo aqui e eu vou ter 4/5 aqui. Certo? Beleza, então esse é o primeiro caso. Vamos deixar esse valor um pouco guardado aí. Não vamos nem fazer, vamos fazer uma representação gráfica só. Tá? E a gente vai ter o caso 2, que vai ser basicamente o quê? Vai ser o caso com a outro sinal de desigualdade, que é esse aqui. Menor ou igual a 9. E a gente resolve da mesma forma. Vamos fazer aqui, ó. A gente vai ter 5x mais 3, vou passar para o outro lado. Então, 5x menor ou igual a 9 menos 3, né? Então, eu vou ter que 5x é menor ou igual a 9 menos 3, dá 6, tá? Então, 5x... Então, x, perdão, vai ser menor ou igual do que 6/5. Tá certo? E aí, como que a gente pode representar isso? Sempre façam isso, ó. O 4/5, ele é menor do que 6/5. Então, ele vem antes. Então, eu vou fazer duas bolinhas aqui, né? Esse aqui vai ser o nosso 4/5 e esse vai ser o nosso 6/5. Tá? 6/5 dá 1 e pouquinho... 4/5 dá menor que 1, tá? Então tá certo. E agora a gente analisa o sinal de desigualdade. O 4/5, ele é menor que x, mas ele não tá incluso. A gente não pinta a bolinha. Não tem um igual aqui, ó. Tá? Então, a gente deixa a bolinha dele aberta. Já o 6/5, ele tem um sinal de igual ali, né? Então a gente pode pintar a bolinha dele assim, para simbolizar que ele está incluso, tá?
E aí a gente desenha a reta aqui. Aqui os valores crescem indefinidamente para mais infinito e aqui eles decrescem indefinidamente para menos infinito, tá? Agora, onde estão os nossos valores de x? Eles podem tanto assumir um quanto o outro valor dessa desigualdade. Então, o x ou ele é maior que 4/5 ou ele é menor ou igual a 6/5, né? Então, ele vai estar aqui no meio, ó. Maior que 4/5, né? Então, vai crescendo. E para aqui. Porque aqui a gente não tem valores de x. Então, são menores que 6/5, então vão para essa direção. E maiores que 4/5, que é para cá. Então, é meio que esse bolinho, né? Só essa regiãozinha aqui, tá? Outra maneira de você printar isso é igual eu fiz, mas eu vou colocar em forma de intervalo, tá? Que é aberto em 4/5 e vai até 6/5 fechado. É uma forma de a gente falar que a solução é isso, tá? Sem representar graficamente, tá? Mas um exemplo feito, tá certo? Vamos pro próximo. Esse aqui a gente vai ter uma fração, tá? Esse aqui já é um pouco mais legal também e é muito comum de aparecer em muitos exercícios de cálculo, tá? E você precisa saber o domínio das coisas e tudo mais, tá? Então, da mesma forma, a gente vai ter que separar isso em 2 casos, né? Tá? Esse daqui vai ser particular porque ele vai ser uma união de intervalos, tá? Ele vai ser uma união de 2 caras, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente já tem uma condição que o x ele tem que ser diferente de menos 7. Por quê? Porque se o x for menos 7, vai ficar no denominador 0. Então, vai ter uma divisão por 0 e não é muito legal isso. Futuramente, a gente vai ver que quando a gente pega números e divide por 0, que é uma coisa muito pequena, essas coisas tendem a crescer indefinidamente para infinito. Mas a gente vai ver isso melhor quando a gente fizer limites, tá? Então, a gente vai separar em 2 casos. A gente vai separar o caso 1, né? Que vai ser o x mais 7 vezes 5, né? A gente vai jogar esse cara multiplicando e fazer uma desigualdadezinha. E um outro caso para x mais 7, que ele tem que ser qualquer valor maior que 0, tá? Então, vou fazer o caso 1. Como esse denominador aqui, ele não pode ser 0, né? Eu tenho que garantir que ele seja um valor maior que 0, né? Ou menor que 0 também, tanto faz. Vou falar que ele vai ser menor que 0. Então eu vou falar o seguinte, vou falar então que x mais 7, como tem esse sinal de desigualdade aqui, então ele tem que ser menor que 0, tá? Porque ele só não pode assumir o valor 0, ele pode assumir qualquer valor positivo ou negativo, né? Porque são todos os números na forma P sobre Q, tal, que o Q tem que ser diferente de 0, e o P e o Q são naturais, tá? Mas enfim, vamos resolver esse aqui primeiro. Que é balela, né? Se a gente passar o 7 pro outro lado, vai ficar menos 7, tá? Essa é uma solução, certo? Então, o x ele pode ser qualquer valor menor que menos 7, tá certo? Então, se eu pegar menos 8 ali, já dá certo, tá? E assim por diante. E aí ele cresce para vários valores positivos, tá? E aí a gente tem o caso 2, que eu vou botar bem aqui. Que vai ser o seguinte, a gente tem isso aqui. Menor que 5.
Eu vou passar esse x mais 7 multiplicando e vou fazer uma desigualdade normal. Ou seja, vai ficar basicamente isso aqui, ó. Vai ficar x menor que 5 de x mais 7. Tá? E aí a gente vai obter isso aqui. Tá? Eu só fiz uma distributiva aqui. Tá? Que dá 5x, 7 vezes 5, 35, tá? E aí a gente resolve da mesma forma. Passo o 5x pro outro lado e deixo o 35 ali. A gente vai obter, então, que x menos 5x é menor que 35. E a gente vai obter, então, que menos 4x é menor que 35. Tá? Mas eu não quero menos 4x. Eu quero o valor de x. Então eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1 e vou passar esse 4 dividindo. Então eu vou ter que x, como eu multipliquei por menos 1, esse sinal de desigualdade ele inverte, fica maior que menos 35 sobre 4. Tá? Não tem como simplificar essa fração, então tudo beleza. E aí a gente tem dois casos, né? Então, graficamente, vamos colocar aqui, ó, o menos 35 quartos e o menos 7. Ambos não vão estar inclusos, porque os sinais de desigualdade são menor, né? É menor. Não menor igual. Então eu não vou pintar nenhuma bolinha, tá? Se você tiver dúvida se você pinta ou não, você olha esse sinal aqui da solução que você chegou. Se ele não tem o igual aqui, você não pinta a bolinha, tá? E aí a gente desenha a reta. Aqui os valores decrescem indefinidamente para menos infinito. E aqui eles crescem para mais infinito, tá? Agora a gente tem que analisar aonde que eu vou fazer a minha cobrinha, né? Onde que os meus valores de x eles podem ser assumidos nessa desigualdade, tá? Então vamos olhar para o x, para o caso 1. No caso 1, a gente tem que todos os x são menores que menos 7. Certo? Se eles são menores que menos 7, então nós temos que ele cresce para cá, né? Até mais infinito. Tá certo? Na verdade, tem um terceiro caso, na verdade, que eu não fiz. Que é... Agora eu lembrei. Terceiro caso, na verdade. E aí que é interessante, sempre esqueço disso. É que, por exemplo, a gente fez para valores negativos aqui no denominador. Só que a gente precisa fazer também para os casos que são positivos. Então a gente vai ter isso aqui, ó. E aí a gente vai ter que x ele vai ser maior que menos 7. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai considerar esse sinal aqui, tá certo? E aí a gente vai considerar então só os valores positivos dele. Então ele vai crescer indefinidamente aqui para mais infinito, tá? E aí pro menos 35, os x são maiores, né? Então eles vão decrescer aqui
tá? Porque, por exemplo, menos 11, ele é um valor maior do que menos 10, né? Ele é mais negativo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai considerar desse jeito aí, tá? Então, a solução final que a gente vai ter vai ser esta belezinha aqui. Vou até comer o espaço do 4 aqui, vou ter que fazer em outro local. Então, a solução que a gente vai obter vai ser uma união desses dois caras. Então, vai ser esse conjunto aqui, união com esse conjunto aqui, tá? E aí, como que fica? Vai ficar desta forma aqui. Vai ficar x pertencente aos reais, né? Melhor não, vou colocar em notação de conjunto. Vai ser aberto em menos infinito. E vai até o menos 35 quartos aqui. União, que a gente vai unir os dois para pegar todas as soluções, de menos 7 até mais infinito, tá? Então, o que a gente fez basicamente? A gente separou em casos, né? A gente separou em vários casos e a gente fez como se fosse uma intersecção. A gente viu aonde as soluções se encontram. No caso de x maior que menos 7, que é esse caso aqui, a gente fez uma intersecção com esses x's aqui. Não, contrário. A gente pegou esses caras aqui e a gente comparou com esses, certo? E a gente viu que o intervalo deles só pode ser esse aqui. Da mesma forma que o outro que a gente compara com esse intervalo aqui, tá? Então você tem que fazer essas comparações aí, tá? E aí tem o último, que é esse 4 aqui, que é basicamente, ele é um dos mais tranquilos, tá? Que é só você separar em dois, como é um produto, eu posso separar dessa forma aqui e fazer separadamente, né? E aí eu vou obter daqui que o x tem que ser maior que menos 5 e aqui eu obtenho que o x tem que ser maior que 3, né? E aí graficamente vai ser algo bem parecido. Só que como a gente está com produto e não soma, a gente inclui num intervalo só. Então a gente vai ter o menos 5 aqui e o 3 aqui. Então são todos os x's maiores que menos 5. Não, menores que menos 5. Então vão todos para cá. E x's maiores que vão para cá. Isso é algo bem parecido, só que a gente não precisa fazer intersecção, tá? Então é uma união de dois intervalos, né? Da mesma forma que a gente colocou ali. Vai ser então de menos infinito até menos 5, união com 3 até mais infinito, tá? Então essa seria a solução desse 4 aqui, tá? Se alguma coisa ficou confusa, vocês me avisam, tá? Porque faz muito tempo que eu não vejo isso. Mas erros podem ser cometidos, tá? Eu peço desculpas, qualquer coisa, tá? Mas manda uma mensagem que eu respondo, tá? Bom, agora a gente vai trabalhar um pouco com os valores absolutos ou os módulos, né? Tá certo? E aí que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, né?
Vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Ele quer que a gente resolva só as equações. Ele quer que a gente ache os valores de x, né? Como a gente está trabalhando com módulo que é um valor absoluto, a gente está trabalhando com noção de distância, né? Mais pra frente a gente vai bem GA, na outra política que eu tô fazendo, que quando a gente quer uma distância mesmo, a gente chama de norma, que é como se fosse um módulo, mas é distância euclidiana, que é um outro assunto, tá? Mas basicamente é o seguinte, a gente tem os valores de x, que são iguais, o módulo dessa equaçãozinha aqui, eles são iguais a 7. Então, como é uma distância, a gente vai ter uma noção de como se fosse um intervalo aqui que essa distância está sendo representada. Então, é isso que a gente quer encontrar. Quais são os valores de x que eles me possibilitam ter esses extremos aqui para ter uma distância aqui x, tá? E como que a gente acha isso? Minha professora no ensino médio, ela deu uma dica muito interessante que é assim, pega o que está dentro do módulo e escreve como dois casos. E esse cara aqui você troca o sinal. Então você separa em dois casos. Faz assim, ó, o caso 1 vai ser com esse 7 positivo, por exemplo. E a gente vai resolver uma equaçãozinha assim, ó. 5x menos 3 igual a 7. E o caso 2 vai ser com esse 7 negativo. Tá? É assim que se resolve o valor absoluto. Então, para o primeiro caso, a gente vai ter assim, 5x é igual a 7 mais 3. Então, 5x vai ser igual a 10. Então, o x vai ser igual a 10 por 2, que é igual a 2. Então, o valor de x a gente já achou que é x igual a 2. E aí, agora, para o caso 2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que 5x menos 3 é igual a menos 7. Aí a professora falava assim, sai como está e sai trocado. Então, sai como está, que é o 7, e sai trocado, que é o menos 7. Bem bobinho, mas é legal, tá? E aí é só você resolver da mesma forma. Então vai ficar 5x é igual a menos 7 mais 3, né? E aí vai ter então que x então vai ser menos 7 com 3 vai dar menos 4 e divide o 5, tá? E aí pronto, a gente já achou os valores de x, que é esse aqui e esse aqui. Resolvemos a equação. Então, não é difícil, se vocês forem ver, tá? É bem tranquilo. Então, a gente conclui que essa equação ela tem duas soluções, tá? E aí coloca aqui a solução. X pertence... Não precisa colocar x pertence a x. Aí você coloca 2 e menos 4 quintos. Tá? Vamos para esse caso 2 aqui, que ele é igualado a outro módulo, tá? Mas é a mesma coisa, praticamente, tá? É como se não houvesse esse módulo aqui, tá? O que a gente está fazendo é basicamente comparando duas distâncias, tá? E aí o que a gente vai fazer? Mesma forma. Pega o que está dentro desse módulo, iguala o que está dentro desse módulo, só que com os valores trocados desse cara aqui. Então vamos fazer aqui, ó, o caso 1. A gente vai ter 7x menos 1 igual a 2x mais 5 positivo, tá? E aí a gente resolve a equação. A gente vai ter então 7x, passa o 2x para o outro lado, fica menos 2x, igual a 5 mais 1, que eu passei o menos 1 para o outro lado. E a gente vai ter então, desse lado aqui, 5x igual a 6. Então a gente vai ter que o x ele é igual a 6 quintos, tá? É um valor para x aí. E aí a gente tem o caso 2, que é sai trocado, né? Então é 7x menos 1, continua a mesma coisa. Ele é igual a menos 2x mais 5, certo? Eu botei um menos aqui em parênteses, que a gente vai distribuir o sinal, porque às vezes confunde. Então a gente vai ter 7x menos 1 igual a menos 2x menos 5, certo? Nesse caso é tudo negativo, mas às vezes você tem um outro negativo que vira um positivo ali, certo?
Então agora é só fazer a mesma coisa que a gente fez. Então fica 7x mais 2x, porque eu passei o menos 2x para o outro lado, igual a menos 5. Mais 1. Tá? Resolvendo isso, a gente vai ter 9x aqui, igual a menos 4. Então a outra solução que a gente vai ter vai ser o menos 4 nonos. Certo? E a solução então vai ser 6 quintos de menos 4 nonos e 6 quintos. Vou colocar na ordem de sinal que é melhor. Certo? Então essa é a solução para essa outra equação de módulo. Tá? Separa em dois casos e resolve para cada um. Tá? O próximo, então. Que é esse aqui. Esse aqui não vai ter solução. Porque se vocês notarem, aqui e aqui, nós temos sempre valores que são maiores que zero. São valores positivos. E quando a gente falou de valor absoluto, na definição, não existe um valor absoluto que dê um valor negativo, certo? Se vocês olharem, quando eu separo em casa, podem até falar, mas você igualou a menos 7 aqui, por exemplo. Tudo bem, eu igualei o 5x menos 3, que é o que está dentro do módulo. Eu não igualei o módulo a um número negativo, porque isso não existe, é uma noção de distância, tá? Então, essa equação aqui, eu vou falar que a solução dela é vazia, porque ela não existe solução. Ou melhor, a solução não existe, tá? É mais fácil colocar desse jeito, tá? Pois o módulo de 9x mais 7, ele é menor que zero, né? É igual a menos 7, onde menos 7 é menor que zero. Então não tem solução para isso, tá? Não tem x's que satisfazem essa equação, tá? Bom, e aí esse primeiro 1 e 2 já foi, né? Agora eu vou para esses caras aqui, certo? Que é para a gente encontrar os números reais, né, ou em R, que satisfaçam as seguintes desigualdades, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Da mesma forma, só que agora a gente vai encontrar a gente vai colocar a resposta em intervalos, né? Porque ele quer todos os x's, né? E eles são desigualdades, não igualdades, tá? Mas a gente resolve da mesma forma. Nesse caso 1, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, caso 1, a gente vai pegar aqui, ó, 7x menos 2 e vai fazer ele menor que 4. Tá? Copia o mesmo sinal e coloca como está. E resolve com uma desigualdade normal. Então, a gente vai ter 7x menor que 4 mais 2. Então, a gente tem que 7x vai ser menor que 6. Então, temos que o x é qualquer valor menor que 6/7. Tá? E aí, a gente separa no caso 2, que vai ser quando esse sinal for trocado do 4, vai ser menos 4. Que vai ser, então, 7x menor que menos 4 mais 2. Então, a gente vai ter que 7x é menor que menos 2. Né? E aí a gente passa dividindo o 7, então vai ser menos 2
sobre 7. Tá certo? Graficamente, é como se fosse isso daqui. A gente tem o menos 2 sétimos e o 6 sétimos. Que os valores decrescem para menos infinito e que eles crescem para mais infinito. Tá? E aí a gente só analisa aqui. Então, todos os x têm que ser maiores que menos 2 sétimos. Né? E ao mesmo tempo, eles têm que ser menores que 6 sétimos, né? Não, menor que 2 sétimos, menos 2 sétimos e menor que 6 sétimos. Então é como se fosse isso daqui. Tá? Então como se tivesse entre ali. Então a solução dessa desigualdade seria aberto em menos 2 sétimos e vai até 6 sétimos. Aberto também, tá? É bem fechadinho. Outro jeito é você resolver isso dessa forma aqui. Coloca o valor aqui e entre eles coloca menos 4, 4 e resolve isso a desigualdade assim, fazendo do mesmo jeito. Subtrai dos dois lados 2 e por aí vai. Tá? Resolve como se fosse duas desigualdades independentes, que foi basicamente o que eu fiz aqui. Tá? E aí você vai chegar aqui, vai ficar dessa forma aqui. O x ele vai estar entre 6 sétimos e menos 2 sétimos aqui. Tá? Porque um é o extremo e o outro é o outro extremo. Tá? Perfeito? Então esse é mais um exemplo aqui que eu fiz pra vocês. Vou colocar isso pra cá. Bom, esse aqui já é um pouco mais hardcore, mas não é tão difícil não. Primeira coisa, vamos aplicar uma propriedade que a gente já viu dos módulos, que o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então eu vou separar dessa forma aqui. Tá? E aí eu vou jogar esse módulo que está no denominador para lá. Então vai ficar basicamente assim. Menor ou igual a 2 módulo de 4 mais x. Tá certo? E aí, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer do mesmo formato que eu tinha feito da outra vez. Lá anteriormente a gente pode fazer, né, sai com o sinal normal e sai trocado, só faço um distributivo aqui com o módulo, tá? Ou, como o livro tá fazendo aqui, ele faz de um jeito mais complicado, mas também dá para fazer. Que é para tirar esse módulo, ele tá elevando os dois lados ao quadrado. Eu vou fazer do jeito que tá no livro, vai. Então ele vai basicamente fazer assim. Vou pegar módulo, porque módulo é a raiz quadrada desse número ao quadrado. Então é como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu vou falar que módulo de 7 menos 2x, ele é a raiz quadrada de 7 menos 2x ao quadrado, que a gente viu lá que isso aqui é a mesma coisa. Então eu vou substituir todos esses módulos por isso.
E aí eu vou chegar no quê? Eu vou chegar então que a raiz quadrada... Cadê isso aqui que vai ser grande isso aqui? Raiz quadrada de 7 menos 2x ao quadrado é menor ou igual do que 2 que multiplica a raiz de 4 mais x ao quadrado. Assim. E aí como que eu elimino essa raiz? Eu elevo os dois lados ao quadrado, né? Então eu faço isso e elevo ao quadrado aqui para arrancar a raiz. Então elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter 7 menos 2x ao quadrado menor ou igual a 4, que é 2 ao quadrado, que multiplica 4 mais x ao quadrado, tá? E agora a gente vai desenvolver esses dois quadrados aí, né? Então 7 menos 2x ao quadrado vai ser o seguinte, vai ser 7 ao quadrado, que é 49, menos 2 vezes o primeiro dá 14, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 14 menos 4x, 14 menos 4x, não, dá 28x, né? 2 pelo primeiro pelo segundo, dá 4 vezes 7 vezes x dá menos 28x, mais 4, mais o quadrado do segundo, que é 4x ao quadrado, tá? E aí, menor ou igual, né? Representando um sinal ali. 4 que multiplica o quadrado do primeiro, que é 16, mais 2 vezes 4 vezes x, que é 4... Como que eu me perdi? Que é 8x, né? Mais quadrado do segundo, que é isso. E aí multiplica tudo isso por 4 e a gente vai ter então 49 menos 28. X mais 4x ao quadrado menor ou igual do que 64 mais 32x mais 4x ao quadrado. Bom, a gente deixa tudo que é número de um lado e letra do outro, mas a gente pode analisar que esse 4x ao quadrado ele vai se cancelar, tá? Porque ele tem dos dois lados, então ele morre. E aí a gente rearranja os termos agora, x de um lado e letra do outro. Então menos 28x menos 32x é menor ou igual do que 64 menos 49, tá? Nesse termo aqui vai dar menos 60, então a gente vai ter menos 60x menor ou igual 64 menos 49 vai dar 15, né? E aí a gente multiplicando dos lados por menos 1, a gente vai ter que 60x maior ou igual que menos 15, então x é maior ou igual do que menos 15 por 60, né? Ou menos 1/4, né? A gente pode dividir por 15, de cima e embaixo, tá? E aí a gente vai ter um menos 1/4 aqui, sobe aqui, é pintado porque a gente inclui o menos 1/4, né? Que é menos infinito, aqui é mais infinito. E os valores de x estão todos aqui, ó. Todos aqui, tá?
E aí a solução vai ser essa aqui, né? A gente vai ter x pertence ao intervalo fechado, né? Então, fechado em menos 1/4 vai até aberto em mais infinito, certo? Então, são todos esses valores que o x pode assumir, certo? Esse é um exemplo, dá para você resolver assim, ou daquele outro método que eu falei, tá? Esse método é mais complicado, mas ele é mais interessante, na minha opinião, sai direto a resposta, tá? O próximo é da mesma forma, só que eu não coloquei nos dois, eu cometi um erro aqui. Quando você vai escrever o problema, você tem que colocar isso, tá? Coloca um vírgula aqui para x diferente de menos 4. E aqui você tem que colocar um x diferente de menos 2. Por quê? Porque a gente não pode zerar o denominador, tá? Mas vamos fazer do mesmo modo aqui o 3. Então vamos falar que o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então a gente vai ter isso aqui. Módulo de 2 mais x menor ou igual a 4. Tá? E aí eu vou passar multiplicando. Então eu vou ter módulo de 3 menos 2x menor ou igual a 4, que multiplica módulo de 2 mais x. Como o módulo de um número ele é a raiz quadrada daquele número ao quadrado, né? Então eu posso reescrever isso como raiz quadrada de 3 menos 2x ao quadrado menor ou igual do que 4 vezes raiz quadrada de 2 mais x ao quadrado, certo? Como eu elimino essa raiz? Levando os dois lados ao quadrado. Então, levando os dois lados ao quadrado, eu vou ter 3 menos 2x ao quadrado menor ou igual do que 16, né? Porque levou ao quadrado, que multiplica 2 mais x ao quadrado. E a gente desenvolve esses dois quadrados aí, né? Então, desse lado vai ficar 9. 2 vezes vai dar 9. Vai dar menos 18x menos 4x ao quadrado. Menor ou igual do que 16, que multiplica 4 mais 2 vezes o primeiro, 4x mais x ao quadrado segundo. Tá? E aí a gente multiplica só o 16 ali, fazendo uma distributiva. Então a gente vai ter 9 menos... É 18 mesmo? Não, é 12. Errei. Menos 12. Então 9 menos 12. Porque 6 por 2 é. Menos 12x. Opa, menos 12x. Menos 4x ao quadrado. Menor ou igual, aí a gente faz o distributivo. 16 4 dá 64, mais 64x, mais 16x ao quadrado. Certo? E aí a gente vai chegar numa inequação de segundo grau, né? Jogar tudo que é x... Vou jogar tudo pro outro lado e deixar menor ou igual a 0. Então vai ficar menos 4x ao quadrado, menos 16x ao quadrado, menos 12x, menos 64x, mais 9, menos 64, menor ou igual a 0. Fazendo essas contas, a gente vai ter menos 4 com menos 16 vai dar menos... menos 20x ao quadrado, é isso? Menos 20x ao quadrado. Acho que eu errei algum sinal. Errei, aqui é um mais. Aqui é um mais, aqui é um mais, e aqui vai dar 12, então. Menos 12x ao quadrado. Aqui vai dar menos 70
e 6x. Menos 64 com mais 9 vai dar menos 55, né? E aí resolve essa equação de segundo grau aqui. Igual a 0, resolve por Bhaskara, tá? Eu vou colar um pouco aqui, vou pegar a resposta direto aqui, que a gente vai obter. A gente vai ter então que a resposta vai ser essa aqui, ó, 12x mais, que uma raiz vai ser 5/6 e a outra vai ser 11 meios, tá? Vai ser isso aqui a resposta, tá? E aí os valores x são nesses intervalos aqui, então a solução vai ser uma união desses intervalos, né? Então a solução vai ser basicamente isso, vai ser uma união de menos infinito até menos 11 meios, porque é uma raiz, né? Porque é 0 isso daqui. E a outra vai ser menos 5/6, né? União de menos 5/6 até mais infinito. E na verdade esses caras aqui são fechados, porque tem um igual aqui, tá? Então essa é a outra solução. Perfeito. E é basicamente isso, tá? Eu vou separar aqui alguns exemplos e eu gravo num próximo vídeo, talvez só resolvendo exercícios. Aqui foi um monte de exemplo resolvido, tá? E aí eu vou fazer mais um como continuação, tá? Se você gostou, pode falar, tá? Se não gostou também pode falar. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Vocês. E é isso. Um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço meu, tá? Pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Falou, galera. Obrigado.